Vamos lá. Já parou para pensar em como a lei enxerga o caminho que leva até um crime? Hoje a gente vai desvendar exatamente isso. As etapas desse processo. Um conceito jurídico fascinante que tem o nome em latim, iter criminis. Pois é, essa é a grande questão, né? Onde que a lei desenha aquela linha que separa um simples pensamento de uma ação que já é considerada criminosa? É exatamente essa distinção que a gente vai explorar agora. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente vai seguir essa jornada passo a passo. Vamos entender o que é o caminho do crime, ver como se vai da ideia para a ação, diferenciar um crime que de fato aconteceu de um que só foi tentado, e vamos explorar umas figuras bem interessantes, as pontes de ouro e de prata, que são tipo umas saídas de emergência que a própria lei oferece. E para fechar, vamos ver o que acontece quando um crime é simplesmente impossível de acontecer. Muito bem, vamos começar pelo começo, né? Para entender toda essa jornada, a gente precisa conhecer o conceito que estrutura tudo isso, o tal do iter criminis. Então, o que é isso? O iter criminis, dá para pensar nele como se fosse um mapa. É, um mapa mesmo. Ele mostra todo o percurso, sabe? Desde aquela primeira faísca ideia na mente de alguém até a ação final. E o ponto-chave é o seguinte: cada paradinha nesse mapa, cada etapa, tem uma consequência jurídica totalmente diferente. Ok, então como é que esse mapa se divide? Bom, a lei organiza tudo em 4 fases bem claras, bem distintas. É uma jornada que sai do mundo interno, o mundo das ideias, e vai para o mundo de fora, o mundo das ações. Olha só que interessante a progressão. Tudo começa com a cogitação, que é só o pensamento, a ideia pura. Depois a gente passa para os atos preparatórios, que é quando a pessoa começa a se organizar, sei lá, planejar, comprar uma ferramenta. Aí vem a terceira fase, os atos executórios, que é quando a coisa começa a acontecer de verdade, a ação começa. E por fim, a consumação, que é quando o crime se completa. Mas aí fica a pergunta, né? A partir de que momento a lei já pode punir alguém? E a resposta é a seguinte: a responsabilidade criminal, na maioria das vezes, começa na terceira etapa, na execução. Mas por quê? Simples, porque é nesse ponto que o plano deixa de ser só uma ideia e vira uma ameaça real. É quando ele começa a colocar em risco ou a prejudicar de verdade outra pessoa, a sociedade, aquilo que o pessoal do direito chama de bem jurídico. Só que a gente sabe, né? Nem todo plano dá certo. E aí? O que acontece quando esse caminho do crime é interrompido bem no meio? Bom, isso nos leva direto para uma diferença importantíssima. A diferença entre um crime que se concretizou, o consumado, e aquele que ficou só na tentativa. Exato. Um plano que deu errado ainda é crime? A lei diz que sim, mas com uma ressalva. Existe uma distinção fundamental entre o ato que foi até o fim e aquele que foi só uma tentativa. A diferença é bem clara, na verdade. No crime consumado, pronto, o objetivo foi alcançado, tudo aconteceu como planejado. Já na tentativa, não. Alguma coisa deu errado ali no meio do caminho por um motivo que fugiu do controle de quem estava agindo. A intenção, veja bem, era a mesma, mas o resultado foi diferente. E por isso, a punição também vai ser. E olha, a lei vai ainda mais a fundo nisso. Ela chega a categorizar os tipos de tentativa para poder medir a gravidade da coisa. Por exemplo, na tentativa imperfeita, a pessoa é interrompida no meio da ação. Já na perfeita, ela faz tudo o que tinha planejado, tintim por tintim, mas o resultado final não acontece por um motivo qualquer. E tem mais, ainda se diferencia entre a cruenta, que é quando a vítima se machuca, e a incruenta, quando por sorte ninguém sai ferido fisicamente. Tá, mas e se a pessoa se arrepende no meio do caminho? E se ela muda de ideia? A lei, de uma forma bem inteligente, oferece uma espécie de rota de fuga. É um incentivo para quem está cometendo um crime para que essa pessoa pare. E essa rota de fuga tem um nome bem poético: Ponte de Ouro. Essa metáfora é ótima, né? A ponte de ouro é basicamente a chance que a lei dá para a pessoa que, por vontade própria, ou desiste de continuar o crime que já tinha começado, ou então vai além e age ativamente para impedir que o resultado aconteça. Isso pode acontecer de duas formas. Na desistência voluntária, a pessoa simplesmente para, desiste no meio do caminho. Já no arrependimento eficaz, ela não só para, como age para reverter a situação, para impedir o resultado. Mas nos dois casos, o benefício é o mesmo. E é um benefício e tanto. A pessoa só vai responder pelos atos que já cometeu até ali. Ela escapa da punição pelo crime mais grave que estava planejando. Ok, mas e se o crime já aconteceu, já foi concluído, consumado, e aí a pessoa se arrepende? E agora?
E aí que entra em cena a ponte de prata. Mesmo depois que o crime já está feito, o estrago já aconteceu, a lei ainda oferece uma segunda chance. Uma oportunidade de ter uma pena reduzida para quem se arrepende e tenta, de alguma forma, consertar o erro. O nome técnico para isso é arrependimento posterior. Funciona como um incentivo da lei para que a pessoa, por conta própria, repare o dano ou devolva o que pegou. Mas tem um detalhe de tempo. Isso tem que acontecer antes da denúncia ser recebida oficialmente. Mas atenção, não é tão simples assim. Essa ponte não está disponível em qualquer caso, não. Existem condições bem específicas. Por exemplo, o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. O dano tem que ser reparado por completo. A reparação tem que ser voluntária e, como a gente já viu, tem que acontecer antes do recebimento da denúncia. Ou seja, não é uma carta de saia livre da prisão para qualquer situação. E para a gente fechar, vamos explorar uma das situações mais bizarras, eu diria, do direito penal. O que acontece quando alguém tenta cometer um crime que, desde o comecinho, era impossível de dar certo? Isso tem nome: crime impossível. E nesses casos, a lei entende que não faz sentido punir a tentativa, por uma razão bem lógica. Nunca existiu perigo real para ninguém. A intenção de cometer o crime até existia, estava lá, mas a ameaça, de fato, era zero. Um exemplo clássico disso é o que se chama de ineficácia absoluta do meio. Pensa só, alguém tenta envenenar outra pessoa usando açúcar, mas achando que é veneno. A intenção é a pior do mundo, claro. Mas o meio que a pessoa usou, o açúcar, é totalmente inofensivo. O crime simplesmente nunca poderia acontecer. Outra situação é a impropriedade absoluta do objeto. O exemplo é até meio óbvio, mas ajuda a entender. Não dá para matar alguém que já está morto, certo? O alvo do crime, nesse caso a pessoa que já faleceu, torna a ação impossível desde o início. No fim das contas, a lógica por trás de tudo isso é a seguinte: para que o direito penal entre em campo, a ameaça tem que ser real. Uma ameaça de verdade a um bem jurídico protegido, como a vida, a liberdade, o patrimônio. Isso sim gera consequência. Agora, uma ameaça que só existe na imaginação, essa não. Ufa! Essa jornada toda pelo iter criminis mostra como a arquitetura da lei para medir a culpa de alguém é detalhada, é complexa. E nos força a pensar nessa linha, que às vezes é muito, muito tênue, que separa a intenção da ação, o pensamento do crime. E fica a reflexão: onde exatamente essa linha deveria ser traçada? Essa é uma pergunta que continua a desafiar não só os juristas, mas todo mundo.